Sejam todos bem-vindos, esse é o Sopro Podcast. Eu sou o Anderson, Paulo, Thiago, Jéssica e o nosso convidado de hoje é o Davi. Seja bem-vindo, Davi. Gratidão, pastor Anderson. Legal. Pessoal, antes de nós iniciarmos aqui, eu queria falar dos nossos patrocinadores. E no finalzinho eu vou falar para você como você vai ser um patrocinador oficial do Sopro Podcast. Eu vou te falar o valor também. Nosso primeiro patrocinador oficial, inaugurando hoje aqui esse patrocinador, Rockefeller Escola de Idiomas, aqui no Itaim Paulista. A melhor escola de inglês já vista no mercado. O slogan dos caras é: se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Isso é muito bom, meu irmão. Eles têm um método de ensino totalmente diferente e você tem que conhecer essa escola, Rockefeller. Fica na Avenida Barão de Alagoas, 397, aqui no Itaim Paulista. Visita lá. Conhece o pessoal da Rockefeller e eu tenho certeza que vocês vão fechar negócios. Ó. O nosso próximo patrocinador oficial, SA Assessoria Contábil. Se você precisa de folha de pagamento, abertura e encerramento de empresas, contabilidade de pessoas físicas e jurídicas, serviços fiscais e acompanhamento de análise tributária, entre em contato no WhatsApp 11 963 12 0475. SA Assessoria Contábil. Nosso próximo patrocinador oficial, Fátima Almeida Ateliê e Variedades. Se você quer uma variedade de itens para você comprar, entra no Facebook ou no Instagram, Fátima Almeida Ateliê e Variedades, ou no WhatsApp 11 98168 7696. Nosso próximo patrocinador oficial, ele vai anunciar. Vamos lá. Gesso Arte Lar. Estamos no mercado há mais de 19 anos. Você vai fazer o forro, sanca, moldura, painéis em 3D. Tudo que você pensar, iluminação, pintura, a gente deixa tudo prontinho, iluminado, bonitinho, sua casa completa, tá bom? O telefone é 954369181 ou 947299713. Gesso Arte Lar. É isso aí, pessoal. Vamos para o nosso próximo patrocinador, SPES Representações. Jéssica, pode apresentar? Eita agora! É uma empresa que trabalha com cosméticos em geral, trabalha com as marcas das blogueirinhas. É só entrar em contato através do número 11 959899283, preço de 25 de março, sem sair de casa. Você escolhe, a gente manda as opções de frete para vocês, você ainda consegue escolher o melhor tipo de frete que mais se adequa ao teu bolso e chega muito rápido. Nós nos responsabilizamos por tudo. SPES Representações. Eita! Davi, se quiser anunciar. O próximo anunciante aqui no seu podcast é o Wood Gabinetes Bar Tops. Se você quiser fazer um fliperama para a tua área de lazer, para a sua churrasqueira, para a sala, para o quarto, para a cozinha, para o banheiro, onde você quiser colocar um fliperama, você vai entrar lá no Facebook Wood Gabinetes Bar Tops, você vai conhecer o nosso trabalho e você vai fazer um fliperama lá para você relembrar os jogos antigos e os jogos novos também. WhatsApp 960945722. Fala comigo lá. O nosso próximo patrocinador oficial, Barbearia Dom Quixote, onde a sua moda é o nosso estilo. Meu irmão, quer conhecer uma barbearia legal, que faz um corte legal e uma barba legal? Vai na Rua Margarida Carlos de Albuquerque, número 20D, no Jardim Margarida. Aonde fica isso daí? No Itaim Paulista, ali próximo à Coca-Cola. Facinho de achar, você vai fazer um corte maneiro, vai deixar sua barba nos trinques e vai conhecer o Gabrielzinho, que é uma bênção de Deus. E se você quiser se tornar um patrocinador sobre o podcast, é muito fácil. Você vai anunciar a sua marca, a sua empresa aqui conosco e você vai pagar a bagatela de R$30 por mês para anunciar. Você vai anunciar, nós entramos na live, anunciamos a tua empresa
e depois a gente joga no YouTube e fica rolando lá no YouTube. Quantas pessoas assistirem, vai ver o seu anúncio lá no Sopro Podcast. Então, por apenas R$30, Promoção, né? Promoção pra mocinha, R$30 para você anunciar. Você vai anunciar a tua empresa e vai ajudar a crescer o Sopro Podcast aqui também. Agora, se você quiser se tornar, já adiantando aqui, se você quiser se tornar um membro Sopro Podcast, com apenas R$5, você vai contribuir mensalmente com R$5 e você vai ser um membro Sopro Podcast. O que vai ganhar um membro? Nós vamos sortear. R$30 é patrocinador. R$30 é patrocinador e R$5 é membro. Para o membro, nós vamos sortear, todo mês nós vamos sortear algo legal. Para esse primeiro mês aqui, nós vamos sortear uma caneca dessa daqui, personalizada, vai ter o teu rostinho aqui e Sopro Podcast. No primeiro mês sorteio para os membros, já temos alguns membros na lista. E se você quiser se tornar um membro do Sopro Podcast, entre em contato aí conosco e a gente coloca você. Todo mês R$5 para você ser um membro e R$30 para você ser um patrocinador oficial Sopro Podcast. É isso aí, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o Davi. O Davi é dono da escola Centro X, uma escola de bombeiro civil, né, Davi? Isso, formação de bombeiro profissional civil. E é um empreendedor também. Sempre. Fala um pouquinho de você, Davi, para a gente conhecer melhor. Bom, eu sou o Davi, sou casado, tenho 3 filhas. Em 2013 fundei a empresa Centro X, formação de bombeiro civil. E estamos aí nessa batalha e tudo começou aqui, né? Então, um ano depois que eu consegui fundar a igreja, eu também estive na escola, estive nessa igreja. Então, o filho a casa Torna. Então, eu estou aqui hoje, depois de alguns anos, né? Que legal. O Davi esteve conosco aí nos 2 primeiros anos, né? Hoje o Davi está morando um pouquinho longe, mas continua com a fé em Deus aí. Sempre. Então, sempre Davi, mais importante. só para as pessoas entenderem, um bombeiro civil não é um bombeiro militar, mas um bombeiro civil é um bombeiro salva-vidas, guarda-vidas é um bombeiro civil. Bom, vamos lá. Bombeiro profissional civil é aquele bombeiro que trabalha em shoppings, eventos, baladas, edifício comercial, residencial. Ele não presta concurso público, tá? Então ele é um bombeiro civil, mas ele é homologado pelo Corpo de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo. Então, para ele atuar como bombeiro civil, a escola, no caso a nossa empresa, Centro X Treinamentos, ela é homologada pelo bombeiro militar. E a gente, o aluno com o período de formação dele, de 90 dias, a gente faz o credenciamento dele, automaticamente ele está habilitado para trabalhar e o nome dele vai para o sistema do Corpo de Bombeiro Militar. O bombeiro militar, ele tem que prestar concurso público, virar PM lá dentro, depois ele faz um concurso interno para poder virar bombeiro militar. Então tem todo um trâmite. Geralmente é 2 anos depois que você se torna, presta concurso público, que você consegue galgar ali dentro. Mas mesmo assim você disputa vagas. Então essa é a diferença do bombeiro militar, que é um concurso, é um concurseiro, né? Ele fez um concurso, entrou para PM para depois virar bombeiro, e bombeiro civil não. Uma vez formado, credenciado, ele pode atuar aí em diversas áreas, a qual eu já falei. Entendi. Foi um sonho você abrir uma escola de bombeiro civil? Bom, na verdade, quando eu me casei, a minha esposa virou para mim e falou para mim: amor, você não pode mais ser camelô, né? Porque eu sou de Minas Gerais, vim para São Paulo e eu trabalhava como camelô na 25 de março. Falou: você não pode mais ser camelô, você tem que ter um emprego registrado. Aí eu falei: tá bom, vou fazer o quê? Porque eu não gosto de trabalhar com os outros. Ela falou para mim assim: vira vigilante. Eu falei: não entendi. Ela, vigilante, eu falei: mas vigilante trabalha. Ela falou: trabalha não, só dorme. Eu falei: você tá de brincadeira, né? Ela falou: meus primos é tudo vigilante. Aí foi eu, né? Corri atrás de uma academia, fiz o curso, eu fui trabalhar. Eu pensei que vigilante só dormia. Dormia, né? Eu falei: só dorme, né? Me lasquei, cheguei lá, fiz dentro da academia, já quiseram me levar para um trabalho no consulado americano. Porque eu sempre fui dinâmico, brincalhão e tal, só que assim, eu sou disciplinado, eu cumpro regras. Mesmo sendo camelô, eu nunca fui um cara de não respeitar, então lá dentro eles me ofereceram um emprego no consulado. Aí beleza, eu falei: não, agora não. Aí saí, passou uns dias, a minha esposa pegou e falou assim: vai numa empresa
não vou falar o nome, né? Porque não tá pagando cachê, então não vai Não tem jabá? não tem. Aí eu fui, cheguei lá. Eu sei qual é. Aí eu não queria trabalhar, eu já fui na certeza que eu não queria trabalhar naquela empresa, né? Porque na verdade eu não queria trabalhar para ninguém. Cheguei, na mesma hora a pessoa falou assim, não, você tá contratado. Eu falei, você tá de brincadeira, eu nem falei. Ele falou, não, vai pegar suas coisas. Eu falei, amanhã. Ele, não, você vai pegar agora, porque se você não pegar, você não vai trabalhar aqui, eu tenho certeza. Aí eu fui lá, peguei meu uniforme e fui pro shopping. Central Plaza, pensa, 12 horas em pé. 12 horas em pé, aí beleza, né? Quando você tá casado, você aceita tudo, né? Até o trabalho que você não quer. E aí eu vi um rapaz passeando lá no shopping, falei, o que é esse cara? Nunca vi. O que esse cara faz? Aí passou ele todo pano, falei, qual a sua profissão, guerreiro? Ele, sou bombeiro. Falei, o que você faz? Ele, eu fico lá na minha salinha. Falei, você tem sala? Aí ele, eu tenho. Eu fico em pé aqui, 12 horas, você tem sala? Aí comecei a conversar com ele, aí ele não queria me dar muita informação, né, porque eu já estava curioso demais, comecei a perguntar muita coisa e já se assustou. Aí veio, passou uns 2, 3 dias, eu conheci a bombeira do local, aí eu chamei ela e falei, vem cá moça, o que você faz aqui que eu também vejo você, eu já estou aqui há quase um mês? Ela, eu faço isso e tal, legal. Eu quero virar isso. Mas não sabia. Por quê? Porque eu nunca trabalhei com os outros, eu não tinha experiência. Aí eu virei pro meu supervisor, falei, supervisor, tem bombeiro aqui, né? Ele falou, tem. Eu falei, eu quase não vejo, né? Mas tudo bem, né? Aí ele falou, você vai ter uma vaga pra noite. Aí eu, se eu não vejo esse pessoal durante o dia... À noite? À noite que eu não vou ver ninguém. Aí você vai dormir mesmo. Aí eu vou trabalhar. Começou bem assim. Começou assim. E aí eu peguei e virei pro meu supervisor e falei pra ele, eu quero virar bombeiro. Ele falou, faz o curso que eu vou te dar a vaga. Só que ele falou, você tem 30 dias. Aí eu, lascou, né? Aí eu fui trabalhando, fazendo curso, trabalhando, fazendo curso. Virei bombeiro. Aí eu gostei muito, porque eu sempre tive um propósito. Dormia bastante? Não dormia. Não, aí você apareceu, aí você aí eu entendi o propósito, porque quando eu salvei a primeira pessoa, quando eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro atendimento pré-hospitalar, eu falei, pô, é isso. É isso que eu quero. É isso. Por quê? Até então era dormir. Você fez uma descoberta. Eu fiz uma descoberta de profissão. Eu sei o que eu gosto, é isso. Eu fiz uma descoberta de profissão, porque eu nunca tinha trabalhado para ninguém. Eu saí de casa muito cedo, então eu não tive a oportunidade de conhecer mercado. Tá, né? Você veio de Minas, Eu vim de sem Minas. estudo. Sem estudo, eu tinha 12 anos. Quando eu saí de Minas, fui para o Rio e depois eu vim para São Paulo. Com 18 anos eu vim para São Paulo. E aí nesse período que eu vim para São Paulo, eu conheci a Ana e casei. Então, automaticamente ali mudou minha vida. Né? Aí, Só que o meu processo foi muito rápido, porque na própria escola que eu estava fazendo o curso de bombeiro civil, o dono falou, nossa, você é desenrolado. Você pode ter uma escola de porteiro. Eu falei, que porteiro, guerreiro? Se eu tiver que ser, vai ser de bombeiro. Aí ele ficou olhando para mim assim, aí ele falou, vamos fazer um desafio? Aí eu falei, que desafio? Ele, eu te ajudo, você me ajuda? Aí ele me fez uma proposta lá, para mim poder vender curso para ele lá dentro. Aí eu falei, tá bom. Vendi curso para ele rapidamente. Aí ele ficou assim, não, isso é bom. E aí eu saí com aquilo na cabeça. Eu falei, eu tenho um negócio que eu posso montar. Isso eu estava 6 meses de vigilante. 6 meses de vigilante, trabalhando igual doido. Por quê? Quando eu me propus a trabalhar com os outros, doente eu ia, com atestado eu ia. Porque se eu trabalhava para mim doente, porque eu sempre fui autônomo, eu teria que honrar do mesmo jeito. Porque o princípio de você ter um negócio que realmente vai crescer é se você trabalhar bem para quem você trabalha. Se você não tiver propósito no seu trabalho, você não vai ter o propósito no seu trabalho. É estranho, mas se você não é disciplinado, você não vai ter. Então, eu peguei dele e fiquei muito ruim, quase bati as botas, mas eu estava trabalhando. Meu supervisor, você tem vários dias de atestado. Eu falei, mas eu tô aqui, eu só saí daqui morto. E eles não entendiam, porque eu tinha propósito. 6 meses como vigilante, virei bombeiro.
Com 3 meses de bombeiro, eu virei pro meu coordenador, vou montar uma escola. Aí o cara, você é doido, menino? Você não tem juízo? Eu falei, eu encontrei o meu propósito. Quantos anos você tinha nessa aí? Tinha 23. Por isso que ele falou, cara novo. E eu era o único novo. Por quê? O único novo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se não é pela misericórdia do Senhor, eu nem estaria aqui hoje. É o que eu falo para todo mundo. Porque, aos olhos humanos, eu sou improvável. Em todos os sentidos. Mas Deus teve misericórdia de mim. Então, quem sai com 12 anos de idade de casa, não tem pai, não tem mãe, passa o que passou no Rio, veio para São Paulo, passa o que passou, não é qualquer um. Ao chegar aos 23 anos e você saber o que realmente você quer para sua vida, não é. Então, só que eu não sabia o real destino. Eu sempre gostei muito de crianças e sempre gostei de ajudar pessoas. E aonde eu fui encontrar isso? No bombeiro. Quando eu peguei a primeira vítima, que ela ficou, ai, obrigado, tal. Eu falei, pô, me encontrei. É isso que eu quero. Eu falei, é isso que eu quero. E eu não quero outra coisa na minha vida. Aí em 3 meses eu falei que ia montar uma escola. A galera que trabalhava comigo, né? O primeiro que sempre vai falar que vai dar certo é o que trabalha contigo, é seu familiar, né? Que fala que vai dar certo. Se fosse assim, seria muito bom. Né? Mas é assim. E eles fizeram uma aposta lá. Oh, será, Davi, que você monta escola? Eu falei, será? Não, já montei. Isso foi no ano de 2000, tem 9 anos a escola, 2014. Aqui foi em 2015, né? 2013 que eu montei a escola. 2013. E aí, beleza. Eu montei a escola, comecei a trabalhar, eles fazendo a aposta que eu ia quebrar. Falou. Porque é assim, né? Você quer ver se realmente você tem amigos? Monta um negócio e convida todo mundo no primeiro dia de inauguração. É forte. Dói, mas é a pura realidade. São poucas as pessoas que realmente acreditam. E depois que você cresce, todo mundo fala que você teve sorte. Eu falo porque todo mundo que apostou que eu ia falir, teve que estudar comigo depois de 1 ano. Por quê? Porque eu saí da empresa, eu ganhei o contrato dessa mesma empresa que eu trabalhava para formar todo mundo e treinar todo mundo que trabalhava comigo. E aí era lá no centro de São Paulo, no último andar. Aí o que eu fiz, né? Eu abençoei todo mundo, né? Eu falei, agora vocês vão ter que treinar comigo, né? Vocês lembram que vocês estão uma aposta, né? Que eu ia falir, né? E aí a vida é feita de retorno. Tudo que você fala, volta. Mais cedo ou mais tarde. E todo mundo, todos os anos, até hoje, eles frequentam a minha escola, porque até hoje eu tenho um contrato. E muitos viram para mim e falam, você teve sorte. Como é que é lidar com esse tipo de pessoa que está do seu lado, você sabe que a pessoa está torcendo contra, fato. Sim. E você tem que, às vezes, engolir a seco aquilo ali para provar para a pessoa que você vai ser diferente. Então, você não prova para os outros. Porque quem resolve provar alguma coisa para os outros não prova para si próprio. Então, primeiro é você acreditar em você. E qualquer coisa, e qualquer um que falar que não vai dar certo, se você tiver dentro de você que já deu certo, vai dar certo. Às vezes leva 1 ano, às vezes leva 10 anos, às vezes leva 20 anos. Só que o que você não pode deixar são as palavras. Porque o que mais tem poder e o que 99% dos empreendedores monta e fecha negócio não é porque ele não tem potencial, é porque ele se abala pelas palavras do amigo, do familiar, de alguém muito próximo dele. Você teve problemas também com concorrentes, né? Que torciam contra. Sim. Mas é assim, na época que eu montei, eu comecei numa garagem, só para vocês entenderem. Eu comecei no Arthur Alvim, construindo o Corinthians para o campo do Itaquerão, construindo ele, comecei a construir a escola. Ali eu comecei numa garagem. Então, naquele período já tinha outras escolas. E as pessoas iam lá e falavam, isso não vai dar certo, tal, você é muito novo. E eu sou uma raridade nesse meio também, não só pela idade na época, né, que eu tinha 23 anos,
mas também por não ter o chamado condição. Porque ou você é PM aposentado, que monta escola, ou você é engenheiro, ou você não. Eu era apenas um vigilante. Que muito feliz. Vigilante de 6 meses de experiência. 6 meses de experiência, 3 meses de bombeiro e montei escola. E muitos que falavam que não ia dar certo, que eu tive lá pessoas que passaram, teve um tenente, um coronel que trabalhou para mim, um pessoal, tenente. Então, eles falavam, você não vai longe. E quando eu resolvi deixar o ego me consumir, que foi esse fato de querer mostrar para as pessoas, foi onde eu errei. Porque quando falava que eu não ia conseguir, eu fazia 10 vezes mais. Eu não vou conseguir, eu vou te mostrar que eu consigo. E é onde as pessoas erram. E às vezes você vai... É porque não é uma realização sua, né? A realização Você só quer do mostrar próximo. para as pessoas que você pode. Isso. E aí você não se sente realizado. Eu consegui, mas não estou realizado, não estou feliz. Talvez foi só para mostrar para pessoas, mas às vezes você estava ali e não estava querendo estar naquele projeto. Né? Sim. E às vezes você quer crescer muito rápido para mostrar. Um exemplo, eu chegou uma época que eu falei para mim mesmo, eu vou ser o primeiro a ter 10 escolas de bombeiro. Quem tinha mais tinha uma. Eu falei, eu vou ser o único a ter 10 escolas. Mas por quê? Porque todo mundo falava que eu não ia ter nenhuma, então eu queria mostrar que eu era bem superior a todo mundo. E você aí, alcançou? alcancei 9. Beleza, eu fiz 9 escolas, mas faltou sabedoria. Porque não adianta fazer nada por empolgação ou por pressão de pessoas. Então, eu queria mostrar para todo mundo que eu era bom. Que eu sabia o que eu estava fazendo. E de verdade, eu até sabia, em termos. Mas não era a hora. E o mercado nosso não é um mercado para tanto assim. Portanto, ninguém tem mais do que uma escola. Todo mundo aí só tem uma escola. Você chegou a abrir 10? 9. 9? 9. Como que era administrar 9 escolas? Por exemplo, você conseguia estar todo dia? Não é possível, você vai conseguir rodar 9 lugares. Como que era administrar tudo isso? A sua cabeça e esse pessoal todo aí ligando para você, falando contigo? Na verdade, é o que eu falo. Se não é pela mão do Senhor, nada tinha funcionado. Só que, mesmo Deus dando direção, ajudando, você depende de pessoas. Então, cada dia eu estava num local diferente. Só que eu estava presente, mas eu não fazia o que tinha que fazer como dono. Eu não me via dono de 9 escolas. É o que eu estava falando ainda há pouco. Eu era o mesmo Davi lá de trás. Eu não me via diferente de ninguém. E isso fez com que eu voltasse de 9 para uma escola. Isso em quanto tempo? Em 4 anos, 5 anos. Em 5 anos? Em 5 anos de 9 para uma. Isso. Que aí a última eu fechei ano passado. Só tem uma, só do centro agora. Você entendeu? A última eu fechei no ano passado. E a tua cabeça? Como que é lidar com... O Tiago fez a pergunta, como é lidar com muitas escolas? Agora eu pergunto, como é lidar com o fechamento de 8 escolas? Talvez na sua mente, por exemplo, eu tinha 9, tem uma só, a queda, não sei. Porque às vezes não era nem isso, porque você fala que você tinha 9 escolas, mas assim, aquilo te dava tanto trabalho, tanta dor de cabeça, que uma só é melhor que 9. Sim, e na verdade, como que eu posso te dizer? Tudo é no tempo de Deus. Eu não tenho problema nenhum em voltar a correr do Rapa. Rapa é quando a gente é camelô. Porque você só se torna grande se você souber ser pequeno. É isso aí. Então, eu não perdi 9 escolas. Eu tive que passar um processo de aprendizado para me voltar para uma e recomeçar. E tudo no tempo. Se você fala assim, você se envergonha de ter 9 escolas e hoje ter uma só? Não. Sabe por quê? Porque eu consegui ter 9, hoje eu não faria o que eu fiz. Tá? Eu não faço mais, porque é um mercado limitado. Não é um mercado amplo. Imagina você só vai formar bombeiro civil. Quantos querem ser bombeiro civil? Quantos entendem o que é ser bombeiro civil, o que é ser bombeiro militar? A idade é um fator. Então tem uma série de detalhes. Você entendeu? Nesse período da pandemia, eu lembro que a gente teve uma conversa nesse período aí, acho que foi em 2020, no começo, né?
Bem no começo da Bem pandemia. no começo, acho que foi uma das últimas vezes que a gente deu uma conversada. E eu lembro que você ali ficou meio, né? Em choque. Pandemia, fecha tudo. O Bombeiro Civil vai atuar em onde? Está tudo trancado. Shopping trancado. Começou a fechar tudo. O bombeiro vai atuar só se for dentro das casas, né? Salvando as pessoas sufocadas, só se for. E o pior, que foi 60% da demanda cortado nesses últimos 2 anos. Então você viu um mercado que estava em crescimento, né? Ali, da noite para o dia cair. Você entendeu? Então esse foi o processo. No começo da pandemia, eu ainda tinha tinha 3 escolas. Tinha um campo de incêndio, tinha um em Santo Amaro, tinha 3 escolas, bem no comecinho da pandemia. E aí eu tive que optar, fecho o campo de incêndio, gastei lá mais de 150 mil reais. Nossa. Fecho o campo de incêndio, que era o investimento que eu tinha feito. Então nesse processo de 9 anos, eu saí investindo em escolas e no campo de incêndio. E aí eu falei, fecha o que agora? Fecho a matriz, que é onde tudo começou, né? Que é o centro, ou eu mantenho um campo de incêndio que era aqui em Arujá. E aí eu cheguei para o proprietário do terreno lá em Arujá, virei para ele e falei assim, ó, eu vou te entregar isso. Aí ele falou para mim assim, você tá louco? Você gastou mais de 150 mil aqui? Eu falei, meu amigo, eu vim num pelado careca sem dente. Eu não estou preocupado com dinheiro. Aí ele não entendeu nada, ele falou assim, mas você não pode. Eu falei, sabe o que vai acontecer? Eu fico aqui, essa pandemia não vai ser uma pandemia de 3 meses, de 5 meses, de 6 meses, porque eu já tinha feito estudo. Eu posso não ser muito inteligente, mas eu fiz estudos de causa, eu fui buscar o que já aconteceu. E eu falei, todo mundo que me falava que a pandemia ia durar 6 meses, eu falei, é no mínimo 1 ano e 6 meses. E as pessoas falavam, eu tenho até live que eu falei, isso não é menos de que 1 ano e 6 meses. Eu falei, a gente precisa de uma oportunidade apenas para criar uma dificuldade. Porque a pandemia está aí, mas eles vão arrumar um jeito de complicar a vida de todo mundo. Aí eu fechei. Aí eu saí fechando tudo, fiquei só com a matriz, que eu falei, eu não posso correr o risco de perder tudo. Eu poderia, meu orgulho poderia falar mais alto, eu não vou fechar já, e hoje estar com uma dívida maior ou não ter nenhuma. Então eu usei de recursos que eu tinha naquele momento e de sabedoria para mim poder minimizar os meus danos e conseguir passar por essa pandemia. Ô Davi, você me contou uma coisa interessante antes de começar a gravação, que enquanto você estava andando ali com Deus, sendo fiel ao Senhor, mesmo nas dificuldades as coisas estavam caminhando. Conta um pouquinho dessa que você estava me contando lá. Bom, vamos lá. O que acontece? Existe um processo na nossa vida que às vezes a gente tem um primeiro amor. É a mesma coisa. Às vezes você tem um primeiro amor e você fala assim, esse amor é pela vida inteira. E vem um obstáculo e te barra. Eu acredito muito que as pessoas acham que dinheiro é tudo. A maioria das pessoas são pobres. Quando eu falo pobre, eu não falo pobre de dinheiro, eu falo pobre de espírito. Elas são pobres de espírito porque elas acreditam que o dinheiro é tudo. E o dinheiro é só um pedaço de papel. Ele não serve para nada. Se você não souber destinar cada centavo que você tiver, seja com propósitos na igreja, seja com propósito para ajudar o próximo, não serve de nada. Então eu sempre acreditei que ser fiel é o mais importante. Então a minha vida toda eu sempre fui fiel. E num período na minha vida meio conturbado, eu parei de frequentar a igreja. Parei de frequentar, não por nada, mas assim, eu falei, se eu não vou para onde eu estava indo, que eu não vou falar o nome aqui agora, eu não vou para mais lugar nenhum. Porque eu já não morava mais aqui, porque o tempo que eu morei aqui eu frequentei sopro de Deus. Eu sempre gostei. Mas aí eu mudei, e aí eu comecei, e aí eu falei, eu não vou mais para nenhuma, e aí criou a revolta, né? Criou essa revolta. Eu falei, eu não vou para lugar nenhum, eu não posso ir para onde eu sempre quis, que eu sempre frequentei a vida toda. Até quando eu morei no Rio de Janeiro, se eu fui respaldado, foi por causa dessa mesma igreja que eu frequentava lá. Eu ia. Então,
O meu alicerce de conhecimento não foi pai, não foi mãe, não foi estudo, não foi nada. Foi dentro da igreja. E aí teve uma revolta e tal, aí eu acabei falando para minha esposa, falei, já que eu não vou lá, não vou em lugar nenhum, e tudo desandou. E de verdade, nesses 3 anos e pouco aí, eu mais perdi do que ganhei, mas eu não parei de fazer as minhas coisas. Fiz de formas diferentes. Um exemplo, hoje eu tenho uma associação aqui no Itaim Paulista, já tem 2 anos, que eu mantenho aqui por recurso próprio. Que nem sei de onde vem, mas Deus honra. Você entendeu? Então, você acaba transferindo, mas o mais importante é você ser fiel. Porque se você não fazer propósito com Deus, se você não fazer seus dízimos, suas ofertas, você não chega a lugar nenhum. E do mesmo jeito que você sobe, você cai. Mas é questão espiritual. Houve um afastamento nessa questão espiritual? E se houve esse afastamento, você voltou a se comunicar com Deus de fato? Ou o que aconteceu nessa época que te afastou? Talvez... Vamos lá. O que acontece? Eu sempre fui arrochado. Tipo assim, vamos fazer? Vamos. Às vezes eu não vejo R$1. Não tenho dinheiro para nada, mas eu faço. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em plena pandemia, eu quis montar um restaurante. Eu fui lá e montei, não tinha R$1, não podia. Mas eu tenho fé. Eu sei que vai dar certo. Agora, recentemente, eu estou com 2 ônibus. Eu comprei 2 ônibus. Eu vou montar as primeiras escolas móveis do Brasil. Não existe. Eu estou fazendo o primeiro projeto piloto de escola móvel do Brasil. Que eu estou até contando para vocês aqui em primeira mão. Você entendeu? Então, só que se você olhar friamente, eu não teria condição. Mas é o que eu falo, o dinheiro não tem valor. O dinheiro não tem valor. Você tem que ter fé, propósito e honrar a Deus. Basta honrar a Deus. Que as coisas acontecem. Porque tem muita gente que tem faculdade e não tem nada. Tem muita gente que tem um monte de estudo e não tem nada. E eu sou uma prova viva. Eu não precisei estudar. Não, peraí. Vamos tentar entender. Davi, você em 8 anos você abriu 9 escolas de bombeiro. Uma hamburgueria. Veio a pandemia, veio a tribulação, você acabou se afastando um pouco de Deus, e aí as coisas começaram a dar aquela balançada, fechou 1, fechou 2, 3, 4, 5. Hoje você só está com uma escola, ainda em pandemia, vamos dizer assim, está liberando poucas coisas, e aí você vai comprar 2 ônibus. 2 ônibus. Para um projeto que é uma escola ambulante, que vai andar por todos os lugares. Vamos viajar. O que acontece? Mesmo afastado, nesse meio tempo, eu ficava pedindo direção para Deus. Eu falava, Deus, eu montei 9 escolas, por que deu errado? E aí vinha e Deus, eu sentia um ar assim, falava, meu filho, para quê? Você não precisa estar num lugar fixo. E olha, é interessante quando você tem algo muito forte. Eu falava para Deus assim, Deus, me dá direção, me dá direção, me dá direção. Isso começou em agosto do ano passado. E eu vi uma escola, projeto de um banco chamado Cicobi Sicredi, ou Cicobi Sicredi, que em 2016 eles montaram um cursinho profissionalizante dentro do ônibus. Mas é do banco, tá? Então é uma instituição do banco e aquilo ali é para declarar que eles são filantrópicos e tal, beleza. Uhum. E eu vi aquilo em 2016 e aquilo ficou na minha cabeça. E veio a pandemia, eu falei, poxa, eu vou dobrar meu joelho e vou pedir Deus direção. Olha só. Isso afastado, sem frequentar nenhuma igreja. Esse ônibus fica lá em Curitiba. Não fica em São Paulo. Eu pedi a Deus direção, falei, Deus, se for da vontade do Senhor, eu vou ver esse ônibus em São Paulo. Eu vou comprar um ônibus, eu vou desmontar esse ônibus e eu vou ver esse ônibus aqui. O que aconteceu? Tá, eu e minha esposa andando lá pro lado de Santana, eu nem sei o que eu vim fazer nesse dia com ela. Aí tô eu andando com ela no carro e tal, daqui a pouco eu vejo aquele ônibus verde na minha frente. Aí eu, amor, é o ônibus, corre, estaciona.
Aí ela estacionou, eu voltei. Isso, eu tinha acabado de ter certeza que eu queria comprar um ônibus. Tava ali o ônibus, mas eu não sabia ainda como que eu ia montar, porque era algo novo. Eu nunca vi. Aí, eu sei que eu vi o ônibus, aí eu desci, fui lá e conversei com o motorista. Eu falei, posso conhecer o ônibus? Ele, cara, acabei de chegar. Aí eu olhei pra ele, ele falou, falei, você vem sempre em São Paulo? Ele, não, é raro. Eu falei, você estacionou que horas? Ele, agora. E nisso que ele estacionou, já veio um cara e falou, você tem que tirar esse ônibus daqui. Eu falei, só espera eu ver esse ônibus, não vai tirar nada. Aí o cara ficou olhando pra mim e falei, eu vou montar uma escola que o meu projeto piloto é em cima desse seu. Ele falou assim, como assim? Isso é do banco e tal. Eu falei, não, só deixa eu ver. Porque hoje eu tive a confirmação. Para você ver, não precisa, às vezes você está ali o tempo todo, mas você tem que ter fé e acreditar. Então, quando eu vi esse ônibus, eu sabia que estava fechado. Eu falei, é isso que Deus quer para mim. Por quê? Eu queria ir de cidade em cidade, levando conhecimento. Como que eu ia fazer isso? Montando escola, pagando aluguel, pagando energia, pagando as coisas, funcionários. E outra, todo mundo sabe, ápice de escola é momentâneo. O exemplo, eu tive escola interior. O primeiro 6 meses é uma maravilha. Depois todo mundo estudou, acabou. Você entendeu? E aí eu conheci esse ônibus, fui para casa, já tinha desmontado o meu ônibus. Eu falei, agora eu vou dar o passo. Comecei a montar ele, terminei ele, só que eu montei ele focado para bombeiro. E aí meu coração começou a apertar de novo. Por quê? Eu errei com o quê? Com bombeiro. Não foi? Eu não ia para o interior, é limitado, o mercado, a idade, é tudo limitado. Aí, quase isso. Aí eu falei, tá bom, eu tô com ele montado, eu preciso do segundo. Aí eu falei, vou comprar o segundo ônibus. Aí eu comprei o segundo ônibus, estou terminando de montar ele, e aí eu vou trabalhar com adolescentes, né, com crianças a partir de 8 anos, e vou trabalhar com adulto. Então eu vou sair com a minha companhia do conhecimento, que é 2 ônibus, um de bobeira e outro para cursos diversos, que é curso de youtuber, digital influencer, diversos cursos, né? E aí eu vou sair com os 2 ônibus. Depois eu mando as fotos para vocês aí, para vocês entenderem como que é. E aí esse é meu objetivo, pro próximo mês de maio, se Deus quiser, começar a andar aí os interiores. A partir de São Paulo? A partir 200 quilômetros é que eu vou começar por região de Sorocaba, porque eu quero pequenas cidades. 200 quadrados, né? Começa a rodar. Isso. Porque aí tem várias cidades com 30, 25 mil habitantes. Onde eu morava 20 mil. Esse é o nosso objetivo, cidades de 10 até 35 mil pessoas. Quantos anos você tem agora? 34. 34 anos, mais novo que eu. Tenho 36. Vamos lá, Davi. Imagina se o Davi, eu não sei, que você não entrou a fundo na sua história, né? Mas imagina se o Davi, aquele moleque de 12 anos que os pais faleceram? Não, eu saí de casa. Saiu de casa, esse aí. Eu olhei aquilo lá e falei assim, apanhar café, acordar 4 horas da manhã, ver estrela. Não, comer queijo. Se comesse queijo tava bom, meu irmão. Mas eu tinha saído. Comer pé de galinha só dia de domingo. Eu falei, isso não é vida não vim desse mundo pra isso não. Imagina o Davi, 12 anos, saindo de casa para conquistar o mundo. Eu não sei, mas vamos imaginar que você passou ali 2, 3 horas, um dia você sentou assim, começou a pensar assim, o que eu vou fazer da minha vida? Você tem alguma lembrança dessa sua infância assim? Tem. E depois você olhando hoje para aquele garoto lá e falar assim, meu Deus do céu, como eu conquistei? Ó, só para você ter noção, eu com 7 anos de idade eu já trabalhava. Tá? Então eu sempre fui uma pessoa que com 7 anos já trabalhava. Com 9 anos de idade eu já estava tomando conta de boteco lá na minha cidade. Porque eu tinha 2 opções, morar com a minha mãe ou morar com meu avô. Morar com a minha mãe eu tinha meus perrengues lá, minha mãe e meu padrasto. Graças a Deus, amo a vida deles e tal, mas cada um no seu quadrado. E com meu avô eu tinha que acordar cedo para trabalhar na roça. Eu falei, não vou. E aí eu fui trabalhar numa casa, olha como que o mundo dá volta.
fui trabalhar num supermercado chamado Supermercado Três Poderes, que era o maior supermercado da minha cidade. E lá eu vi tudo que eu sempre quis. Eu vi uma família muito legal, eu vi crianças felizes e eu trabalhava como empacotador. E aí tinha o Catitu, que é o dono, Ana Maria, que era a esposa dele, e a filha dele, uma chamada Glenda, que hoje em dia o nome da minha filha é Glenda, e uma menina chamada Chantal. Só pra vocês terem noção. Se passou vários anos, hoje a Chantala é minha amiga de novo, depois de muitos anos, e eu trabalhei pro pai dela, hoje ela tem um escritório lá no meu prédio de arquitetura. Ó a vida, como dá volta. Depois a gente chega lá. E aí, com 12 anos de idade, eu falei, pô, e agora? Faço o quê? Né? Faço o quê? Fico aqui até os 18 anos, ou eu vazo? Eu falei, não, vou vazar, né? Todo mundo indo pra Macaé, pré-sal, né? Todo mundo trabalhando embarcado. Eu falei, pô, aqui eu trabalho igual doido, lá eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Com 12 anos? Com 12 anos. Menor de idade. Menor de idade. Aí o que eu fiz? Falei com a minha avó, vou embora. Aí minha avó, meu neto, tem certeza? Só que minha avó, ela já sabia o que eu podia fazer. Ela já via. Ela falou, você que sabe. Eu falei, eu vou. Aí você tem um monte de amigos, né? Não é? Na vida, não é isso? Eu falei, eu vou pra lá, vou pedir guarita na casa de alguém, né? E aí saía todo dia da minha cidade uma média de 5 ônibus, da Cometa para Macaé, porque tinha gente. Aí fui eu para Macaé, peguei minhas trouxas, fui, cheguei em Macaé, aí comecei a pedir guarita, aí consegui ficar uns dias na casa de um, uns dias na casa de outro, tal. Só que quando você está na casa dos outros, e eu estava na cidade grande, não é a mesma coisa de cidade pequena. Muda muito. Você não pode trabalhar menor de idade. Começa as barreiras. Verdade. Você tá entendendo? E aí, passou-se umas 3 semanas, eu não conseguia nada, aí o pessoal começou a ficar meio assim. Aí eu falei, e agora, né? Volto? Ou não volto? Eu não volto mais não, já tô aqui. Oxi. Fui, falei pros caras, você não arruma emprego e tal? Eu falei, tá bom, não tem problema não, saí sem destino nesse dia. Aí Macaé naquela época tinha muita festa, muitas coisas. Por quê? Porque era uma região de petróleo, então estava muito bom financeiramente. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou ficar aqui à noite na rua. Aí eu tô numa porta de festa lá, aí chega um cara chamado Hélio, hoje ele é até falecido. Era o tranqueira da minha cidade, sabe aquelas pessoas tranqueiras? Que ninguém gosta dele na sua cidade, fala que o cara é nóia, que o cara é maloqueiro, que o cara é brigão, sabe? Essas Se são você as não pessoas. sabe, pode ser você. Mas essas são as pessoas que às vezes você vai precisar e essas são as únicas pessoas que vão te ajudar. Vai te ajudar, é verdade. Eu cheguei perto dele, virei pra ele e falei, eu não tenho onde morar. Ele falou, beleza, Davi, eu também não, mas tamo junto. Ele falou, eu tô construindo um barraco aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, você quer ir pra lá? Porque já que você não tem pra onde ir, eu falei, claro que eu vou, meu irmão. E ele tinha uma moto nessa época, lá em Macaé. Inclusive ele até faleceu há pouco tempo. Aí eu falei pra ele, vamos. Aí ele falou, só que eu vou te falar, é igual aquela música. Lá não tem porta, lá não tem janela, lá não tem chuveiro, lá não tem nada, só tá o esqueleto. Aí eu falei, tá bom. Eu tinha pra onde ir, eu ia dormir na praia. Que era onde eu ia dormir, eu não tinha opção. Ele falou, tá bom, vamos. Aí eu fui com ele, cheguei lá. Ele, aqui chove muito, você sabe, né? Aí eu tenho esse negócio de água, aí eu fervo a água aqui, escovo o dente e tal, com um banho de canequinho. Você não se importa não. Eu falei, meu amigo, eu só não quero voltar pra Divino, que é a minha cidade. Aí beleza, aí eu fiquei, aí também foi muito rápido, ele me acolheu do jeito que ele podia. Aí eu comecei com meus miojos lá, que hoje eu tenho até pavor de miojo. Cozinhava o miojo na água fria, deixava lá um perrengue da moléstia. Aí eu fui no mercado chamado ABC Barateiro. Aí cheguei lá na frente do caixa, o que eu era lá em Divino? Empacotador do supermercado Três Poderes. Meu amigo, pô, fazendo corpo mole, eu cheguei pro cara e falei assim, deixa eu trabalhar aí. Ele falou, qual a sua idade? Aí eu tive que dar fazer o que não podia, né? Mas eu falei. Aí ele pegou e falou, não tem salário. Eu falei, eu não quero salário.
Aí ele falou assim, é só caixinha. Por quê? Porque ele pensou que eu ia desistir. Eu falei, tá bom, senhor. Aí ele falou assim, só que aqui você tem direito de tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde e jantar. Aonde eu comecei a morar? É o que eu precisava. É o que eu precisava, não aguentava mais comer miojo, eu já tava com nojo de miojo. Eu falei, oxe, comecei. Aí fiquei lá e eu fazia os caixas, levava no carro pra pessoa, muito simpático e tal, porque eu já fazia esse indivíduo. Aí o cara falou, você é bom, hein? Eu falei, não, sou não. Você mora? E eu com vergonha de falar, né? Eu falei, ó. Aí falou, me falou onde você mora. Eu falei, sou de Divina. Aí eu tive que contar, né, pra ele. Aí falou, você mora onde? Eu levei lá e falou, você tá brincando. Eu falei, é? Ele falou, não, vou te mandar pra Cabo Frio. Lá eu tenho casa, você não vai pagar aluguel e você vai trabalhar no supermercado lá perto da Praia de Forte. Esse é o dono do mercado. Esse era o encarregado da empresa que fazia embalar mercadoria. Aí ele falou, lá eu tenho casa, você não vai pagar aluguel, não vai fazer nada. Eu falei, então, bora, partiu. Eu falei, como que eu faço pra chegar lá? Ele falou, não, eu vou te levar. Eu entrei no carro, né, doido. Falei, Cabo Frio, meu objetivo é chegar no centro do Rio de Janeiro, conhecer Copacabana, que eu vi as novelas. Eu falei, já eu tô lá. Fui pra Cabo Frio, cheguei lá, fiquei lá muito feliz. Nunca precisei de salário, portanto, a primeira empresa que eu vim trabalhar de fato registrado foi aqui em São Paulo, na Gocil, né? Não. Então, e eu vivi por caixinha. Só que eu ganhava mais do que todo mundo que trabalhava na frente do caixa. Galera que trabalhava no caixa não ganhava. Eu ganhava na época 60, 80, 100 reais de caixinha por dia. Que eu era desenrolado, né? Então, e eu também gostava, né? Porque eu nunca tinha comido tanto Danone na minha vida igual eu comi lá. Oxe, carne! Não sabia nem o que era carne quando morava lá em Divino. Lá eu podia comer de quilo. Eu falei, não sai mais. Aí fiquei lá. Há um pessoal lá que gostou de mim e falou, onde você mora? Eu falei, em tal lugar. Aí eles falaram assim, você mora com quem? Eu falei, sozinho. Porque eu não tinha família, né? Quantos anos você já tinha? Eu já tinha 14. Já tinha 14 para 15. Aí o cara pegou e falou assim pra mim, assim, quer ir pro Rio? Eu falei, meu sonho de consumo é conhecer Copacabana. Meu sonho de consumo é conhecer Copacabana. Ele falou, tá bom, então vamos embora. Aí eu fui. Aí cheguei no Rio, vi o que é realmente Rio de Janeiro. Aí fiquei trabalhando e com 18 anos eu falei para eles que eu iria vir para São Paulo. Que meu objetivo era conhecer Rio de Janeiro e depois vir para São Paulo. Eu tive um tio que morou em São Paulo muitos anos e ele foi depois para Minas, né? Então ele falava muito bem de São Paulo, então meu objetivo sempre foi São Paulo. Mas nesse de 12 aos 18 anos eu fui Macaé, Cabo Frio, Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de aprender coisas certas e coisas erradas. Você é aquilo que você determina. Nesse meio tempo, qual foi, de fato, o momento que você conheceu a Cristo? Ó, eu vou lhe falar uma coisa. Acho que foi quando eu tive que ficar na rua, que eu não tinha lugar de dormir, eu falei assim, papai, chicote estrala, né? Aí, na época tinha aquela música Dormir na Praça, pensando nela, vocês lembram que tem? E aí, bem no dia, tava aquela música tocando e eu fiquei assim, Jesus, isso não é pra mim não. Mas tudo bem, né? Eu falei, é uma fase. E aí foi naquele dia que eu falei, Deus, existe um propósito. E eu, de verdade, o mais difícil é você entender qual é o seu propósito de vida. Ninguém sabe o propósito de vida. Se você não tiver intimidade com Deus, você não aprende seu propósito. E se eu te falar que com 12 anos de idade, quando eu saí de casa, eu poderia ter feito qualquer coisa. E culpado quem? Meus pais, minha mãe, falado assim, eu fui errado, eles foram errados, eles me abandonaram, eles não se importaram comigo, Deus foi justo comigo por eu ter ido passar fome, por eu ter morado na rua. Poderia pôr culpa em Deus. Eu não. Eu só falei, obrigado, Jesus.
Eu ainda não sei o meu propósito, mas o Senhor sabe. E Ele nunca me abandonou. Ele nunca me abandonou. Portanto, só para vocês terem noção, eu saí de casa, de Minas, eu falei, eu não volto aqui. Quando eu voltei na minha cidade, eu já voltei, teoricamente, muito melhor do que eu saí. E eles não acreditavam na pessoa que eu era. Sabe por quê? Porque as pessoas não acreditam no que você é capaz de fazer. E quando eu falei para eles, eu sei tudo que vocês falavam de mim, porque o que eles falavam a meu respeito não era verdade. Até as pessoas da minha família, até minha mãe e meu pai falavam coisa que não era verdade. Que eu era drogado, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu envolvido com coisa errada, que eu fui preso, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Olha só, a própria família falava. E no dia que eu cheguei para eles e falei, olha só, eu não preciso mostrar para vocês que eu não sou nada disso, porque eu sei quem eu sou de verdade. E aí todo mundo ficou em choque. Eu passei barra, mas falei pro meu pai, falei, você me conhece? Ele falou, não. Eu falei, ainda bem, então você não pode falar de mim. Nunca mais ouse falar, porque eu não tenho um problema com nada, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca fui preso, eu nunca vendi nada do que vocês falam, eu nunca fiz nada. Então vocês não podem falar de mim. Eu não vou culpar vocês. Foi eu que quis sair, porque senão teria a vida que vocês têm, vida medíocre, e vida vazia, vida sem fé. Se eu estivesse lá em Minas, eu seria só mais um, tá todo mundo lá igual, do mesmo jeito, todo mundo achando que é feliz, na mesma vida, não tem ninguém fora da cidade, só eu e no caso minha irmã, que eu cuido da minha irmã, mas isso é uma outra história, mas só. No Brasil, se a gente for buscar as pessoas que saem dos interiores aí, é muitas histórias, né? É muitas histórias de superação, de saída, cada um tem uma, né? É assim, a palavra fala, quando Deus olhou para Abraão falou para ele, sai da casa da tua mãe, dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não mostrou ainda. O que a palavra está tentando mostrar? Vai para a batalha, saia dessa situação de conforto e vai para a guerra, vai para a luta, para mostrar para você mesmo que você é capaz, né? Você é capaz? Sim. Eu não sei vocês, mas nós estamos falando aqui uns 30 minutos e eu já estou com vontade de comer um pãozinho de queijo. Quando falou queijo, minha barriga roncou. O Davi falando aqui no mineiro aqui dá uma vontade de o cafezinho de Minas, café de Minas. Minas. Foi um dos pontos que você saiu também, né? Que ô Davi, não tinha queijo lá. Você tá doido, não tinha nada, era só pé de galinha. Ô Davi, as pessoas pensam assim, ó, ele abriu 9 escolas ali. Quais foram os lugares, as localidades que você abriu escola? Taubaté, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Arujá, São Miguel, Suzano, São Bernardo, Centro. Lugares que, eu não conheço, vou lá, vou abrir. Na verdade, o que acontece? Era aquela, é o que eu falo, você querer mostrar para os outros que você é capaz. Você entendeu? Então, teve coisas que eu fiz por alguém falar, vai lá e faz. Então, eu não fui por mim, é diferente. Em 9 anos de empresa, dia 1º de janeiro desse ano, que realmente eu comecei a entender quem sou eu. Olha só, eu tenho 34 anos. Eu poderia ter sido lá atrás, com 12 anos de idade, né? Poderia ter sido tudo, eu nunca fiz nada. E mesmo passando por toda essa batalha, eu não sabia quem era eu. Descobri eu agora, em janeiro. Dia 1º de janeiro eu falei, eu não quero ser o Davi que eu sempre fui. Eu não quero ser. Eu quero mudar. E olha o tempo que passou. Você sente que não manipulação, mas porque as pessoas diziam você queria tentar aquilo? Sim, sim. Eu não fazia por mim, eu fazia para mostrar que eu era bom. Mesmo tendo sacrifício, porque você paga pelo sacrifício. E isso te dava moral perto daqueles? Na verdade, o que acontece? As pessoas sempre olham para mim e falam assim, por quê? Eu sempre fui o Davi. Eu posso estar do jeito que for, eu sempre vou ser o Davi. Então, tá com 9 escolas, cheio de aluno,
todo mundo falando e eu era o mesmo Davi, brincalhão, sorridente, não tava nem sentando na calçada, catando lixo em cada escola que eu ia, organizando. Eu nunca mudei, porque é o que eu falo. Muitas pessoas, às vezes ela tem um carro bom, ela tem uma condição e ela acha que ela é melhor do que os outros. Não quer mais fazer aquilo que fazia antes. E eu sempre fiz, só tem dois lados. Entenda. Se você não tiver autoridade, ele te respeita. Então, eu tinha, perante as pessoas que estavam comigo, respeito. Na frente. Na frente. Virava as costas, todo mundo fazia o que queria. Mas a culpa era de quem? Deles? Não, a culpa era minha. Eu não tenho problema nenhum. Muita gente fala, ai Davi, você se preocupa de ter fechado as escolas tal, e de estar recomeçando. Eu falei, eu começo todos os dias, quando eu acordo. Só de respirar já é um alívio. Só de respirar já é um alívio. O que você não pode é desistir. Você traça algo, se não sair do seu esperado, você não pode desistir. Mas você tem que continuar. Você não pode voltar mais atrás. O que acontece, as pessoas voltam atrás. Eu não volto. Um exemplo. Eu poderia reclamar de tudo e falar, tá tudo muito difícil. Não, tá difícil para quem quer, tá difícil. Quem quer, tá difícil. Mas se você tiver o objetivo, você chega. Né? KFC, o dono conseguiu a glória com 63 anos. O dono do KFC. Ele ficou 50 anos tentando. Aos 63 anos ele conseguiu a glória. Eu estava ouvindo o Danilo Gentili falando assim, o meu emprego não é importante. Se eu perder ele amanhã, eu vou fazer outra coisa. Sim. Então as pessoas se preocupam muito, meu emprego é importante, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tudo pelo meu emprego, e aí muitas vezes perde e vai fazer o que depois? Nada, né? E aí entra a depressão, entra uma série de coisas. E isso é uma mentalidade desse século. Muita gente está depressiva. E se a gente se deixar levar, todos nós estamos sujeitos a ficar pensando e ficar triste, ficar abatido por causa do emprego, do serviço, ficar meio doido. Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. O causador de todos os problemas na face da terra é o dinheiro. É a ganância do dinheiro. Né? Não, então, eu nem digo ganância, porque muita gente fala, você é muito... eu mudei no dia 1º de janeiro, quando eu resolvi voltar minha mente. E aí eu entendi, todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém quer um sacrifício. Porque ter dinheiro não é fácil, não é para qualquer um. Todo mundo reclama do emprego. Chegar a ser Silvio Santos... todo mundo reclama do emprego. Mas por que as pessoas estão no emprego? Por causa do dinheiro. E aí ele entra dia 5 preocupado, ele entra dia 20 preocupado. Só que ele não entende que ali é um começo. Todo mundo precisa iniciar o processo. Só que se ele trabalhar para os outros, ele nunca vai ter. Vai trabalhar para realizar o sonho dos outros. Né? Se você não tem força para trabalhar para ti, você vai trabalhar para realizar o sonho dos outros. Isso dói, mas infelizmente as pessoas querem isso. Hoje em dia, 1% da população do Brasil é bilionário. 1%. 1%. 10% é bilionário. Só a família Safra, a família Itaú, são 4 famílias, é dona de aproximadamente 100 milhões de pessoas, em termos, né? Quando a gente fala em financeiro. Metade do país é de 4 famílias. Apareceram. Você tá entendendo? A pizza é dividida, a pizza. Mas muita duas gente... fatias. Mas por quê? Mas por quê? É isso? Muita gente fala, eles são gananciosos, eles são isso, são aqueles. Não, eles viram uma oportunidade. As pessoas precisam de ver uma oportunidade para poder crescer. Mas o que 99% das pessoas ficam vendo? O dinheiro.
Ele quer um emprego só porque ele está pensando no dinheiro. Ele não está pensando naquela oportunidade de longo prazo. Ele pensa na dor de barriga do momento. Quando eu estava passando fome, eu sentia fome. Né? Eu sentia fome, eu estava passando fome. Só que eu sabia que aquele negócio ia ser temporário. Eu falei, pô, é temporário. Isso não vai ser o resto da vida. Só que as pessoas hoje, elas estão no momento que elas estão no emprego, elas não têm força, elas não querem fazer outra coisa porque elas não acreditam nelas mesmas. E aí quem acredita estoura. Um exemplo, eu nunca estourei, mas eu acredito que eu vou estourar. Eu acredito que eu vou descer de helicóptero no terreiro da casa do meu avô. Eu prometi pra ele, eu falei, enquanto você tiver vida eu vou descer de helicóptero. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Eu não sei. Mas promessa vai ser cumprida. Só que se você não souber realmente o que você tem que fazer. Por isso que eu falo, eu levei 9 anos para entender. Quando eu entendi no dia 1º de janeiro que minha vida precisava mudar, tudo desmoronou. Porque é difícil. Mas quando tudo desmorona que é bom. Que mostra que você é mais forte. Só que a maioria das pessoas, quando tudo desmorona, começa a chorar, a murmurar, a reclamar. Eu não. Eu, pra mim, tá tudo muito bom. Graças a Deus. Tá ruim, tá acontecendo isso? Deixa Deus usar. Eu sempre tive isso. Olha, vou dizer uma coisa aqui. O que você está dizendo, Davi, talvez no dia que inundou tudo, alagou tudo aqui, e eu desci, na hora que eu desci, que a Jéssica falou, pastor, tá todo mundo lá embaixo. Eu falei, não tá não. Eu mesmo não querendo acreditar. Não tá não pode. Quando eu cheguei aqui, tava tudo inundado, eu fiquei com vontade de chorar. Só que eu pensei assim, se eu chorar não vai adiantar nada. E aí tudo inundado aqui o podcast, aí a pessoa falou, não, eu acho melhor não fazer o podcast. Eu falei, não, vai ter podcast sim, vamos dar um jeito. Ficamos 3 dias aqui atolados de trabalhar. E tá aí, tá tudo perfeito de novo. Se eu tivesse chorado, não ia resolver, você não teria, a dificuldade iria aumentar. Não, foi o que eu disse, se eu tivesse chorado ia ser pior, porque as lágrimas iam ajudar a encher mais ainda que o... E, de verdade, chorar não resolve nada. Nada. O que resolve é a ação. Você tem que ver a dificuldade e falar, eu vou vencer. Às vezes, igual eu tô num processo muito difícil, às vezes eu falo assim, eu não tenho mais força no meu psicológico, né? Mas eu olho pra cima e falo, porra, Deus é demais, Deus é muito bom, Ele vai me ajudar. E eu confio nele, porque eu não confio em humano, eu confio em Deus. Existe uma promessa, é o que eu falei, eu sabia o meu destino lá atrás, eu me encontrei no bombeiro, e do dia 1º de janeiro para cá eu me encontrei no que realmente eu quero. Mas para mim fazer isso, eu estou dando meu sangue, a ponto de eu falar assim, será que eu sou capaz? E aí vem aquilo, sou capaz. Porque eu não deixo isso entrar dentro de mim e falar, você não vai conseguir. Eu vou conseguir. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas eu vou conseguir. E amanhã eu vou falar assim, eu consegui. Uma hora chega. Uma hora chega. Tudo chega na vida. Só não chega para aqueles que desistem. E a maioria das pessoas desiste no meio do processo. A grande maioria. Não, 99%. Você pode ver aí, ó, 99% das pessoas monta algo e não dura. Por que não dura? Não é porque o negócio é ruim, porque não tem força. Porque dói. Você chora. Você fala, pô, e Nossa, eu agora? até fiquei arrepiado agora. Eu mandei uma mensagem para a Rafaela, minha filha, foi anteontem. Falei, filha, quem quer crescer vai sentir muita dor. Quem quer crescer, e ficou cravado isso daí agora, da Bíblia veio falar isso. Eu mandei para minha filha na terça-feira, falei, filha, para crescer dói, porque você vê o esforço da pessoa, você vê, é igual você falou, foi sorte, no final é fácil falar, foi sorte, mas ninguém vai ver a luta, só Deus, só a pessoa e Deus, só a gente e Deus. Quando é o processo é como se fosse aquela borboleta que está no casulo lá e vai ter todo o processo da metamorfose lá, que todos nós aprendemos. É sufoco.
E a verdade é que você percebe que nessa caminhada que você está trilhando, todas as pessoas que falaram mal de você, não vai conseguir, não vai alcançar, elas não conseguiriam, 99% de chance elas não conseguiriam fazer o que você fez. Mas sabe o que acontece, pastor? Eu sempre tive algo dentro de mim. Esses 2 anos de pandemia me ensinou coisa que eu nunca... nenhuma faculdade do mundo me deu esses 2 anos de pandemia. Para muitos foi ano difícil, ano complicado, para mim foi um ano de sabedoria. Então imagina você falar assim, pô, a pandemia fez bem, para mim fez bem. Para mim fez bem. Eu me enxerguei na pandemia. Se não tivesse a pandemia, estava cômodo. Eu estava numa vida boa antes da pandemia. Tudo estava funcionando, tudo estava indo, tinha meus negócios, tinha tudo. Tinha um campo, tudo que eu queria tinha. E veio a pandemia e fez eu abrir mão de tudo. E aí você fala assim, pô, agora é tudo ou nada. É tudo ou nada. E aí você usa a sua estratégia, de acordo com a sabedoria que você tem naquele momento. Quantos entraram em desespero, se mataram, quantos perderam o negócio? Até hoje, né? Até hoje, a semana mesmo aí. Então, teve uma família, o cara matou a família toda. De uma dívida bem Então, mas é assim, é o que eu falo, eu posso estar devendo o mundo, eu vou pagar, só tem que ter paciência. E eu falo, para quem eu devo, eu falo, filho, eu te devo, espera. As pessoas não têm coragem de falar, eu te devo, vou te pagar. Tenha paciência. Eu falo, porque eu não corro de dívida. Não, eu falo. Um exemplo, não consigo pagar tal coisa, ó, não tenho dinheiro, aguarda. Eu falei pro Thiago essa semana. Mas por quê? Porque Eu falei pro Thiago, por isso que eu tô falando, eu também falo. as pessoas têm que aprender a saber ganhar, perder. Tem gente que quando perde, entra em desespero. Eu não. Muita gente, antigamente eu tinha um ranço quando alguém falava assim, ai, tem que estar ruim para as coisas melhorar. Eu falava, tá amarrado, tem que estar ruim para melhorar? Não faz sentido nenhum, tem que estar bom para melhorar mais ainda, né? Hoje eu entendo. Realmente, quando tá tudo bom, você esquece do principal. A gente tinha até comentado sobre isso, a gente tinha falado com o pastor, acho que eu tinha comentado com o pastor, eu falei assim, as pessoas elas não param para pensar que na hora que ela tá boa, na hora que as coisas estão bem, tudo andando legalzinho, é a hora que Deus está te provando. Sim. É a hora que Deus está vendo o quanto você é fiel, o quanto você é temente a Ele e assim por diante. Porque na hora ruim é fácil. Na hora ruim é fácil a gente pegar e falar, meu Deus, eu vou ajoelhar aqui, eu vou me humilhar para Deus, eu vou pedir para Deus, Deus vai transformar. É fácil isso aí. Sim. Agora, e na hora boa, que seu bolso está cheio, você fala para a mulher, para os filhos, vamos viajar, vamos sair, vamos se divertir. Foi o exemplo que eu dei do meu filho, que quando ele tá bom, ele sai brincando, ele não quer nem saber de você, ele vai brincar, e aí quando ele tá doente esses dias, ele chorava e queria me abraçar. Então o crente é mais ou menos isso, né? Quando Sim. ele precisa, ele corre lá aos pés do Senhor, mas quando ele tá bem, ele fala, ah, não. Eu acho que o ser humano Todo mundo. em si, né? Todo mundo é assim. E alguns até têm tempo, né? Outros não têm tempo. Um exemplo, eu fiquei muito tempo afastado, né? Nesse percurso aí, antes da pandemia eu já estava afastado da igreja. E eu já sabia que eu ia desmoronar. Eu sempre falei pro Paulo, lembra que eu te falava? No dia que eu largar da presença do Senhor, eu vou voltar pelado. Lembra? Lá na porta do apartamento eu não te falava? Falar, no dia que eu largar, eu vou voltar pelado. Eu tenho certeza disso. Eu sabia que isso ia acontecer. A minha última conversa que eu estava lá no apartamento quando estava em Arujá, lembra que eu falei para você? Eu falei, tudo é no tempo. Tudo é no tempo de Deus. E às vezes, talvez eu tenha que voltar. Eu sabia que ia acontecer. No momento que eu parasse de estar dentro da presença do Senhor, dentro da igreja, eu sabia que eu ia perder tudo. Porque eu não ia ter mais direção. Você tem direção através de uma família consolidada. Quando você tem uma família, você tem direção quando você tem uma família estruturada ou quando você tem a direção de Deus. Esses dois juntos, as pessoas estouram. Quem tem os dois juntos. Quem tem um ou outro tem que se apegar muito. E o que eu tive? Não tive nenhum e nem outro.
que aconteceu? Eu tive que perder para dar valor. Comecei a perder. Mas não dar valor a ponto de falar assim, pô, eu neguei Jesus, Não, eu simplesmente parei de ir. Eu parei de seguir o princípio. Não é que eu fui fazer coisa errada, nada disso. Eu só parei de ir dentro da casa do Senhor. O princípio que te levantou. E tudo levantou através de palavras. E aí eu sabia que eu ia perder, eu já tinha certeza. Eu falei, no dia que eu parar de ir na igreja, eu vou perder tudo porque eu não vou ter direção. Porque você tem que ter fé e tem que ter direção. Alguém tem que estar ali o tempo todo. Você quer ser próspero? Tenha um exemplo, o cara que é casado, se tiver uma mulher do lado dele, falar, não vai dar certo, vamos pra cima. Se ela nunca abrir a boca para falar para você que essa vai dar errado, você vai crescer e você vai ter uma família. Estou dando exemplo marido e mulher. Então os dois têm que estar alinhados. É a mesma coisa, eu estava alinhado com a igreja, que na época eu sempre frequentei, e eu tinha as minhas orações ali, e eu sabia. Quando eu parei de ter o que eu precisava. Porque você precisa ter alguém ali o tempo todo. Dá certo, dá certo. Porque fora dali eu só tinha gente que falava, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E quando eu saí dali eu sabia que nada ia dar certo. E eu não reclamo. Eu dou glória a Deus, eu falo todos os dias, eu falo, obrigado, Pai. Por quê? Porque eu posso recomeçar. Enquanto eu estiver respirando, eu posso ter um recomeço. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando no final de mais um Sobre o Podcast. Davi, eu te agradeço a presença aqui, você ter separado esse tempinho para bater esse papo com a gente. E eu queria falar mais uma vez, se você quiser ser um patrocinador sobre o podcast, com apenas R$30, a bagatela de R$30, você vai patrocinar o seu podcast e o seu nome vai ficar passando aqui durante a nossa programação e vai estar no YouTube também. Provavelmente sexta ou sábado já vai para o YouTube. YouTube, Facebook e Instagram. Instagram também. Tá, e aproveitando, pedindo para você se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Em breve, sorteio. Nós estamos preparando sorteios maravilhosos aí, vocês vão gostar demais. Então já vai curtindo lá, já vai se inscrevendo para você ir se adiantando lá para os sorteios. E se você quiser ser um membro sobre o podcast, com apenas R$5 você vai ser um membro e todo mês vai ter um sorteio aqui. Nós vamos sortear coisas legais para você todo mês, ao vivo. A gente vai sortear ao vivo aqui para não ter nada de marmelada. Legal? Davi, fala o endereço das duas, a escola e aqui no Itaim. Aqui no Itaim Paulista nós temos um projeto chamado Bombeiro Mirim Potência. É um projeto social que atende crianças de 7 até 17 anos gratuito, todo sábado. Então você pode levar lá o seu filho, fazer a inscrição, é gratuita, na rua Itajuípe, número 2242. A criança fica lá, aprende primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio. É educacional, né? Então é Itajuípe, número 2242. De graça, totalmente de graça. De graça. 7 aos 17. Aos 17, isso, é 100% gratuito. Nós temos período manhã e tarde. Quem cuida lá é o Everton Potência. E tem a Líbero Badaró no centro, que é a escola, na rua Líbero Badaró 452, que é Centro X Treinamentos. Se a pessoa quiser ser um bombeiro civil, vai trabalhar em shopping, vai trabalhar de guarda-vidas, o que mais? Vai trabalhar em edifício comercial, residencial, eventos. Todo esse treinamento vocês dão lá. Isso. A gama é bem grande, né? Sim, sim. Se as pessoas perceberem, é uma área de trabalho boa, né? Bem amplo. Tem bastante vagas em vários lugares. Condomínio, pode trabalhar em condomínios. Sim. Então, olha que legal. Se você quiser fazer um curso de bombeiro civil, né? Bombeiro civil. Centro X Treinamento. Centro X Treinamento, rua Líbero Badaró 452. Ou se você tem um filho aí que você está pensando, não está fazendo nada o dia inteiro, fica só no joguinho, manda lá na rua Itajuípe, número 2242. 42? 2242. 2242? Isso. 2242 é o número. Seu filho vai estudar. Se ele tiver de 7 a 17, vai estudar totalmente grátis. Lá é Bombeiro Mirim Potência, projeto social.
Legal. Só jogar na rede social. E tá no Facebook, vocês estão no Facebook? Sim, Centro X. Central X, Instagram também? Instagram. Facebook, Instagram, Central X, entra lá, conhece essa escola e já coloca o filho de vocês para estudar lá, para ter uma profissão. É isso. Eu agradeço demais a todos vocês que aguentaram aí esse bate-papo. Davi, Deus te abençoe. Amém. Nós Que o todos. Senhor te dê essa direção aí, que você cresça novamente. Se tiver que ser Amém. mais 9 ou mais 9 ônibus, que seja tudo da vontade de Deus. Amém. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Seja um patrocinador, seja um membro do seu podcast. Que Deus abençoe tua vida e viva Jesus!